Atos dos Apóstolos, capítulo número 20. Os irmãos estão em casa também, podem nos acompanhar na leitura. Atos, capítulo de número 20, a partir do versículo 6 até o versículo 12. 1, 2 e 3. E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade. E estivemos 7 dias, glória a Deus. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, que havia... Sim. Falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos, estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomando um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e... Glória a Deus. Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Subindo e partindo o pão, e comendo-lhes, ainda lhes falou por largamente até a alvorada. E assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Glórias a Deus. Aplauda Jesus por essa palavra. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Pai querido, o Senhor, Pai, está no nosso meio. Pai, é nítido a sua presença neste lugar. Pai, eis-nos aqui mais uma vez diante da sua palavra. Ó Deus, tu sabes de todas as coisas. Que essa palavra, meu Pai querido, venha falar conosco e que saiamos daqui renovados, Senhor, e convictos de que, meu Pai querido, o Senhor falou conosco. Mas não só isso, Pai, que venhamos pôr em prática e que, Pai querido, a esperança sempre esteja em nossos corações. Nos ajude, meu Pai, pois nós não somos tão limitados. Nós vamos sempre carecer e precisar da Tua presença em nós, Pai, para que algo aconteça. Nos ajude nessa manhã, meu Pai, porque, Pai, somos totais dependentes de Ti. Em nome do Senhor Jesus, se conosco e fala conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Eis aqui estamos, diante dessa palavra, é muito importante que hoje o Senhor nos dá. Lemos todos juntos, muito importante todos participarem de um momento como esse. E a gente leu a partir do 6, que a gente leu até o 12, e depois de celebrar a festa dos pães ázimos, como comumente o judeu ele celebra as festas que foram deixadas. Depois disso, a palavra diz que Paulo, depois de celebrar essa festa, embora tenha se convertido ao cristianismo, ele ainda observava as festas judaicas, como a festa dos pães ázimos, dos tabernáculos, a Páscoa, a passagem. Ele ainda estava ali e tinha um motivo e um interesse, com toda certeza, como ele era estratégico, de também alcançar os judeus que eram tão resistentes à palavra do Senhor. Mas ele participa dessa festa e diz o texto que ele sai desse momento e navega já em seguida para Filipos. E em 5 dias ele já está em Troade. Então, onde ele fica ali por quantos dias? 7 dias. Ele permanece com os irmãos em Troade. E ali, irmãos, diz a palavra que no primeiro dia da semana, eles se reuniram, não foi? O versículo 7 diz, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos. Perceba, irmãos, que os cristãos primitivos tinham esse costume de se reunir exatamente no primeiro dia da semana, que é o domingo, né, irmão? Primeiro dia da semana. Há um costume desde muito tempo, e que Paulo, ele coloca, e também é uma prática que ele estabelece em suas comunidades, de também se reunirem no primeiro dia da semana, irmãos. Os cristãos primitivos tinham esse costume, e desde tempos remotos esse costume é observado por cristãos espalhados no mundo inteiro, né? Todo o globo tem essa prática, até mesmo os católicos, né? Todas as confissões de fé, eles praticam, eles têm o domingo ali para celebrarem, né? Para cultuarem
ao Senhor, irmãos. E com toda certeza eles tinham seus motivos, e os eruditos dizem que também era para se descolar um pouco do sistema judaico, porque até então os cristãos estavam à margem, né, irmãos? Estavam à margem, não eram reconhecidos oficialmente pelo Império Romano. Então eles tinham que em algum momento se descolar desse sistema judaico que tinha por observância o sábado, né? E até hoje os judeus têm uma observação restrita ao sábado, né? Então os cristãos, né, desde então começam a se reunirem no domingo, no primeiro dia da semana, irmãos. Além de uma identidade própria que eles queriam estabelecer, eles queriam também se descolar do judaísmo de então, que era a religião que era oficial, que era oficialmente os romanos encaravam como oficial em Jerusalém. Então, irmãos, perceba que desde os tempos remotos isso é de costume. Além desse motivo, querido, existia um outro motivo muito importante que tem um peso especial. Além dessa questão que eles queriam desassociar dos judeus, existia um forte motivo para que nossos irmãos da antiguidade, nossos irmãos do cristianismo primitivo, que a gente coloca, tinham também como motivo para, então, se reunirem aos domingos, irmãos. Existia um motivo muito forte, e porque nós sabemos, a qual nós estamos comemorando hoje aqui, celebrando, que foi também no primeiro dia da semana que o nosso Senhor Jesus ressuscitou dos mortos. Ai, glória a Deus, é isso. Há um motivo bem forte para que nossos irmãos do passado se reunissem justamente no domingo, justamente onde o nosso Senhor ressurgiu dos mortos, irmãos. Coisa maravilhosa, e isso está registrado, irmãos, nas palavras, e principalmente nos evangelhos, a qual mesmo Lucas, que escreve Atos, e que também tem um livro com o seu nome, no capítulo 24, no versículo 1, a história que quando Jesus morre, já está no túmulo sepultado, está a narrativa, porque Lucas, ele é criterioso. Ele, irmãos, diz no começo do seu livro que estudou, ele foi atrás das fontes, ele foi alguém que, incansavelmente, de uma maneira criteriosa, né, ele vai e coloca ali as coisas que as pessoas viram, testemunhas oculares, ele procurou. E no capítulo 24 está a narrativa de que as mulheres foram até o túmulo de Jesus. E chegando lá, elas encontraram nada. Elas foram para tratarem do corpo de Jesus, foram com especiarias ali, foram então ali, deixaram o corpo de Jesus ali perfumado, mas elas não encontraram Jesus, ou encontraram? Não. Elas, quando se deparam com a situação, elas têm medo, muito medo, e de repente, mais medo ainda elas vão ter, porque 2 homens de branco se posicionam na frente ou do lado dela, vestes resplandecentes, eram que? Eram anjos do Senhor. E esses anjos, eles perguntam para ela, o que eles falam com elas? Olha, por que vocês estão procurando um vivente entre os mortos? A pergunta do anjo, daqueles anjos para elas foram, por que vocês estão procurando um que vive entre os mortos? Ele diz mais, ele não está aqui, mas ressuscitou dos mortos. Hoje nós viemos celebrar a ceia, e é isso que aconteceu, porque Jesus ressurgiu dos mortos, irmãos. E Lucas ali continua com a sua narrativa. O anjo disse para ela, mas elas, irmãos, estavam apavoradas e assustadas. E aí, na sequência, você sabe, depois você vê o capítulo 24 inteiro em casa. Mas talvez, irmãos, hoje aqui nós viemos porque nós temos a folga do nosso trabalho. Hoje, talvez nós pensamos, vamos à igreja porque não temos trabalho. Talvez porque você pense, e você também tem as crianças, meus filhos não vão para a escola no domingo, então é uma oportunidade que eu tenho de estar na igreja. Talvez pela folga você está aqui hoje. Talvez você pense isso, eu vou lá porque é folga. Mas, irmãos, assim como existia um motivo para os nossos irmãos do passado, existem motivos muitos diversos para que a gente esteja aqui hoje, não é? Louvado seja o Senhor, irmãos. Além de muitos outros que a gente tenha, e isso serve para estimular-nos, para nos encorajarmos, para nos animarmos a todos os domingos, os primeiros dias da semana, estarmos aqui na presença de Deus. E qual é esse motivo, irmão? Porque, irmãos, além de adorar, que a gente vem, a gente sabe que a gente está aqui para adorar, a gente sabe que está aqui para ler a Bíblia, para orar uns pelos outros, para ter essa comunhão
plena e maravilhosa que o Senhor nos concede. E exaltar o nome do Senhor. Mas, irmãos, ainda que falte, talvez para você esqueça de todos esses outros motivos, ainda que você esqueça deles, existe esse que você deve se apegar, para te encorajar, para te também estimular a estar aqui todos os primeiros dias da semana, os domingos, irmãos. E nós sempre tenhamos isso conosco, que nós venhamos aqui para a igreja aos domingos, porque assim como os nossos irmãos tinham esse motivo forte, nós continuemos com esse motivo, irmãos. Porque foi nesse dia da semana que o nosso Senhor ressurgiu dos mortos. Foi exatamente neste dia, no alvorecer, Ele, irmão, ressurge dos mortos e ali nos dá vida eterna. Ele, então, ressurge dos mortos, irmãos. É através disso e através desse dia foi que nós tivemos a oportunidade, irmãos, de ter uma vida e uma esperança de uma vida eterna. Que você, todas as vezes, queridos, que você estiver cansado, desanimado, triste, abatido, que você não só lembre dos todos os outros motivos que a gente tem para estar aqui, mas se ainda faltarem motivos, saiba e entenda que o mesmo instante que vier essas coisas na sua cabeça que te paralisam e que te fazem te prender em casa, que faz você ficar, não, hoje eu estou muito desanimado, triste, eu estou abatido, estou cansado do meu trabalho, que você, irmãos, se faltarem motivos, além de todos esses que já sabemos que temos, irmãos, que o Espírito Santo no mesmo instante toque em nossos corações, no seu e no meu, e lembre desse fato extraordinário, irmão, porque foi nesse dia que Jesus ressurgiu dos mortos, melhor ainda, né? Do terceiro dia ele ressurgiu, era o primeiro dia da semana. Então, meu irmão, que se faltarem motivos para você, além dos que tantos que já tem para a gente adorar, agradecer a Deus, que o Espírito Santo te lembre, olha, vai, eu não posso ficar em casa, eu não posso ficar aqui inerte, eu não posso ficar aqui, sendo que hoje o Senhor, um dia como hoje, o Senhor ressurgiu dos mortos e me deu vida eterna, para que hoje eu tivesse uma esperança de estar com Ele um dia. Então, meus irmãos, entenda que isso seja um estímulo, e que, irmãos, entenda que o Espírito Santo te dê força e coragem, para que todos os primeiros dias da semana, você tenha essa força de ver, e que o Espírito te encoraje, te dê ânimo para estar na presença dEle, por muitos outros motivos. Esse é um deles, porque foi naquele dia, nesse dia, que o meu Senhor ressuscitou dos mortos. Louvado seja o Senhor, irmãos. E não há desânimo, nem tristeza, nem cansaço, nem problema que podem, irmãos, nos impedir de estar na sua presença, de estar celebrando, cultuando a Deus e exaltando o nome dEle, principalmente hoje, que nós estamos aqui para celebrar a sua ressurreição. Irmãos, então, que você tenha sempre isso em sua mente. O apóstolo Paulo, nesse dia e nesse momento, ele está aqui fazendo uma reunião, porque ele reúne os discípulos. Ele está reunindo os discípulos, então entrou em um local, em uma casa, juntando os discípulos. Versículo 7 ainda nós estamos. E ele reúne ali, no primeiro dia, junta os discípulos para partir o pão. E ele junta os discípulos, não é, irmãos? E aqui, será que tem discípulo? Tem discípulo de Cristo aqui? Oh, glória, glória a Deus. E nós estamos aqui hoje reunidos, irmãos, mais uma vez, como de costume, nós nos reunimos aos domingos. Nós nos reunimos no primeiro dia da semana. Todos os dias nós temos esse compromisso, nós viemos aqui adorar ao Senhor. E nós nunca podemos esquecer, irmãos, que já que estamos falando sobre reunião, né, de unidade, de comunhão, o Espírito Santo sempre nos lembra, porque a nossa geração de hoje, ela tem um problema com uma amnésia espiritual que foi acomedida pela nossa geração. E facilmente nós estamos esquecendo do que a palavra nos diz. Não há mais um compromisso, não há mais gravação daquilo que a palavra nos diz e nos ensina. Tem se perdido facilmente a memória daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nossa geração sofre de uma amnésia espiritual. Mas nós nunca podemos esquecer, queridos irmãos, que esse reforço da parte do Espírito Santo quer de nós. E que você até sabe, nós muitas vezes lembramos aqui do versículo de Hebreus 10 e 25. Quem sabe? E que esse versículo você até decore, porque ele é um compromisso que nós temos como igreja.
estabelecido pela sua palavra, estabelecido por aqui as páginas da Bíblia. Hebreus 10 e 25 que diz ali, irmãos, que nós não devemos deixar de congregar, de nos reunir, assim como costume de alguns. Hoje, o costume está avassalador, tem se acostumado com isso, deixado a congregação, deixado a comunhão. Né? E aqui o Hebreus ele fala algo importante: não deixemos de congregar. Mas antes nós precisamos nos admoestar, façamos a admoestação. Quanto mais, irmãos, quando chega o dia do Senhor, né? Quando o dia se aproxima, irmãos, que cada vez mais nós lembremos desse versículo e gravemos em nossos corações, porque, irmãos, é um compromisso que nós devemos ter. Eu creio que aqui ninguém sofre disso, né? De amnésia espiritual. Mas se um dia você se esquecer, você possa lembrar que a palavra diz isso, que nós não podemos deixar de nos reunirmos como hoje. Não podemos deixar de congregar. Não podemos, irmãos, como muitos hoje, a nossa geração está acostumada a estarem sozinhos, estarem batalhando sós. Nós precisamos estar unidos. Nós precisamos estar juntos, congregando, irmãos. Quanto mais ainda, quando nós vemos que o dia está se aproximando, irmãos. Todos nós vemos que as coisas estão se aproximando, e quanto mais se aproxima o dia, mais ainda nós devemos estar juntos, congregando, ajudando uns aos outros nas batalhas, e assim nós vamos vencendo dia após dia. Né, irmãos? Que assim seja o teu compromisso, que todas as vezes você lembre de Hebreus 10 e 25, e não deixemos de congregar, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações. Amém, meus irmãos? E quanto mais ainda se aproxima o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Não quebre esse compromisso, não faça como muitos outros estão fazendo, deixando de se reunir. E ainda que cansados muitas vezes, ainda que tristes e abatidos, mas derrotados não, irmãos. Vamos vencer em nome de Jesus. Enquanto vivemos, enquanto não chega o dia, vamos continuar nos reunindo para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Pois esta é a vontade de Deus para nós. Paulo e todos aqueles que estavam com ele naquele lugar em Troade, num cenáculo, não era térreo, era um piso superior. A diferença hoje entre nós e eles é o lugar, é o espaço, mas eles estavam em um lugar acima, né? O cenáculo, o que era, irmãos? Era um andar acima. Então, eles estavam em um ambiente acima do térreo. Hoje nós estamos aqui no térreo, mas eles estavam em um cenáculo, onde era de costume de se reunir. Então, perceba, Paulo estava ali com eles, sabia como era agradável, sabia como era bom estar juntos, sabiam como era bom se reunir e cultuar a Deus, assim como um dia Pedro, o charado, o senhor Pedro, né, um dia disse, no Monte da Transfiguração, é bom estarmos aqui. O apóstolo Pedro disse, quando estava Jesus transfigurado, ele disse, Senhor, é bom estarmos aqui. Que esse também seja o seu sentimento hoje. Irmãos? É bom estar aqui? É bom também estarmos juntos, né? É bom adorar e exaltar o nome do Senhor. E Paulo e aqueles irmãos em Troade, irmãos, estavam reunidos com alegria indizível, porque naqueles dias eles também lembrariam, partiriam o pão, estavam alegres, felizes por esse momento de reunião, a ceia do Senhor, assim como eu e você faremos aqui nessa manhã. Mas a reunião, irmãos, ela se prolonga muito, não é? Você está lendo o texto, você vê, a reunião ela se prolonga muito, ela vai muito longe, ela vai mais ou menos ali até o meio do texto, até meia-noite. Mas o incansável Paulo, mesmo sabendo que no outro dia ele estaria viajando de novo, ele não está nem aí, ele quer fazer a vontade de Deus, ele quer falar aquilo que o Espírito Santo disse para ele para falar naquele dia para os irmãos em Troade. E ali ele estava, irmãos, incansável, mas ele prolonga a reunião até a meia-noite. A reunião, irmãos, já havia se transformado até mesmo em uma vigília, já tinha passado já dos horas, ele estava se prolongando cada vez mais. E muitas das vezes, em nossos cultos também, a gente até passa da hora, né? Às vezes a gente, sem perceber, a hora avança e a gente nem vê, né, irmãos, o tempo passar. É tão agradável e bom estarmos reunidos que o tempo passa rápido, depressa, e a gente não vê as horas passar, né? Quando vai ver, já está avançado demais. E alguns cultos, quando temos na semana, a gente às vezes sai daqui 10 e meia, né, Douglas? Muito tempo, a gente fica horas e horas, e a hora passa demais,
praça depressa, irmãos, e a gente perde a noção da hora. A gente muitas vezes brinca, nós temos que ir, senão a gente vai fazer uma vigília aqui, né? A gente vai fazer uma vigília, é uma brincadeira. Até a nossa irmã, tem que falar isso aqui, criou-se um código, um versículo bíblico, quando vê que nós está demorando demais. Ela já até... ela cita um versículo bíblico, eu já até decorei. O último versículo de João 7. Irmãos, aí ela... O que está escrito lá, irmãos? E cada um foi para a sua casa. Ela brinca com nós, ela está expulsando a gente da igreja. Pode isso, irmão? A casa do Pai, né? Nossa irmã, mas isso é muito saudável, muito bom. Porque é um código, olha, quando vê que nós estamos exagerando, ó, cada um foi para a sua casa. Então, irmão, pega o seu rumo, pega o seu caminho e vai para casa. Ai, glória a Deus. Mas é importante, irmãos, isso é saudável, é importante estarmos juntos e isso faz bem para nós. Que você sempre tenha contigo essa alegria de estarmos juntos, né? Ainda que as horas aqui passem depressa. E Paulo se prolonga, irmãos, é porque havia um motivo. Havia um motivo para o apóstolo se prolongar tanto, porque ele não sabia quando veria aqueles irmãos novamente. Ele não sabia, então, tudo que o Espírito Santo falou para ele falar naquele dia, ele precisava falar. É por isso que se prolonga o culto, é por isso que ele passa do ponto da hora. Então ele se prolonga tanto, ele quer falar tudo o que o Espírito Santo revelou para ele, ali aos irmãos entrou naquele cenáculo. E você sabe, irmãos, que cada minuto e cada segundo que nós passamos na presença de Deus, ouvindo a palavra, ou orando, ou adorando, é perda de tempo? Não é, né, irmãos? Nós estamos ganhando tempo, né? Cada minuto, segundo que passamos na presença de Deus, irmãos, nós ganhamos, nós não perdemos tempo, nós ganhamos, não é desperdício, pelo contrário, é ganho. Você está fazendo a vontade de Deus, estando aqui, adorando ao Senhor, cultuando a Ele. E se você acha muito trabalho sair da sua casa e vir para cá, se você acha que isso é um trabalho, saiba ainda que a palavra de Deus diz para nós que o trabalho no Senhor não é em vão. Ainda que você ache que seja trabalhoso estar aqui, sair da sua casa, acordar cedo, levantar num dia da sua folga para vir aqui, ainda que você ache que é trabalho. Se é trabalho, aí é o trabalho. Se é trabalho, não é vão no Senhor. E que você entenda todos os dias, eu estou indo para a congregação porque o Senhor se agrada. E é a vontade de Deus para a minha vida, é estar no meio daqueles que professam a mesma fé que eu. E de que assim como eu, lutam todos os dias para vencerem e estar cada dia mais com o Senhor Jesus em nossas vidas e corações. Que assim seja, irmão. Nada é trabalhoso, nada é em vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. E além do mais, nós estamos alegrando o coração de Deus. Além do mais, Mateus diz que nós devemos juntar tesouro na terra? Não, tesouro nos céus, aonde os ladrões não roubam. É sobre isso, irmãos, é juntarmos o tesouro no céu. E estando aqui, saindo da nossa casa e vindo, fazendo a vontade de Deus, nós estamos, irmãos, juntando tesouro nos céus. A glória. Louvado seja o Senhor, irmãos, nunca se esqueça disso. Então, irmãos, você está aqui hoje acumulando tesouro naquilo que realmente importa, não aqui na terra, mas nos céus. O culto, irmão, se estendeu até altas horas, até a meia-noite. Paulo precisava falar o que estava falando. À medida que o tempo passava, a iluminação natural ia acabando. O sol já ia perdendo a sua força e logo vem a noite. Perdeu-se a luz solar, a luz natural. Então vem a noite. Então, irmãos, o que acontece? Diz o versículo seguinte que havia que muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. À medida que a luz natural ia se findando, chegava a noite. Então os irmãos tiveram que se movimentar para acender luzes naquele ambiente, porque chegou a noite. Como é que eu ia ver os irmãos? Como é que Paulo ia ver os irmãos? Então, irmãos, ali há uma movimentação. Então eles começam a se movimentar e colocar luz naqueles cenáculos. E essas luzes, queridos irmãos, não é iguais a que Thomas Edison inventou em 1879. Ou era? Essas luzes não eram iguais às da sua casa, que tem até LED, né?
Essas luzes não eram em muitas casas onde tem um sensor que você passa e ali logo a lâmpada acende. Ou era? Não. Essas luzes não eram igual, irmãos, que chega a certa hora da noite, a luz acende sozinha. A luz, irmãos, que aqui estamos se referindo, não é igual, irmãos, a um comando que você dá a uma inteligência artificial, a Alexa, né? E ali acende a luz da sua casa, acende a luz do ambiente que você quiser, acende a luz do quarto, aí ela acende. Né? Mas, irmãos, qual eram essas luzes ali? Eram mesmo de tochas de fogo, não é? Que se colocavam no lugar mais alto para então iluminar o local, ali aquele cenáculo. Não era igual aos que nós temos. Diferente, eram tochas de fogo que eram colocadas nos pontos mais altos. Agora imagine, irmão, o local. Imagine o momento ali. Imagine tochas de fogo espalhadas por esse lugar. A fumaça que não existia. O calor. Os olhos lacrimejando por causa da fumaça. O ambiente que nossos irmãos entrou, num cenáculo estavam. Um ambiente não muito agradável para estar. Ou era? Não era, irmãos. Então, perceba. Imagina a irritação dos olhos. Imagina um ambiente quente, um ambiente lotado. Aqui, quando esquenta um pouquinho, a gente já se incomoda. Aí a gente já liga o ventilador. Né? Abre a janela, deixa o vento passar. Quando não, a gente já sonha mais alto. Vamos ter a chance de pôr um ar-condicionado, né? Para refrigerar mais. A gente ter, né? Algo agradável aqui. A gente já pensa nisso. Agora imagine aqueles irmãos naquele ambiente, em um cenáculo onde as tochas de fogo estavam ali, irmãos. E o azeite, quando pega no fogo, a gente sabe que sai fumaça. Tenta isso fazer em casa. Não, não tenta não. Pegar um pedaço de pano e colocar azeite. Você vai ver que vai fumaçar. Imagine nossos irmãos ali, irmãos. Tochas de fogo aqui nesse ambiente, o calor, tudo fechado. E ali os irmãos congregando, cultuando a Deus. Imagina a dificuldade dos nossos irmãos dentro daquele ambiente. Lotado, calor e fumaça. Olha o ambiente que aqueles irmãos estavam. Mas é claro que nós já passamos por situações difíceis também. Como, não sei se alguém se lembra do local anterior que a gente estava. Lembra? Todos lembramos, todos estavam. A senhora teve oportunidade lá. Mas lá, irmãos, olha as lutas que nós passamos, as dificuldades. A gente passava por momentos difíceis lá, porque o calor era extremo. Né? Aquelas telhas, quando o sol batia, uma insolação terrível, e passava e transportava para o nosso ambiente. Era um calor muito grande, mais do que aqui, né, irmão? Era mais calor do que aqui. Não é? Ali existia uma janelinha de 1 por 1, onde quase vento não passava. E a escada abençoada. Para não dizer outro nome, né, irmão? Não vamos pecar, não, irmão. Escada, e que escada abençoada, irmãos. Aonde nós subíamos as escadas, chegava ofegante. Se nós colocássemos um aparelho para medir nossos batimentos cardíacos, passava de 100, 120. E nós esperávamos, temos que se assentar um pouco para cumprimentar o irmão, porque senão o coração saía pela boca. Não é, irmãos, assim? Chegávamos cansados, baforidos lá em cima. Cansados, por causa da escada era abençoada, ofegante. E nós tínhamos nossas dificuldades, irmãos, mas tudo era superado. Por quê? Porque para nós importava mais adorar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Isso não era dificuldade, nós rompíamos essas dificuldades porque era mais importante estar na presença de Deus. Superávamos todas elas para estarmos ali cultuando a Deus, louvando e exaltando o nome dEle. Não é, irmãos? Nós superávamos tudo só pelo prazer de estar na presença de Deus, ao lado dos irmãos. Ai, que benção. Então, irmãos, nós superávamos, estávamos juntos adorando, e assim como aqueles irmãos em Troade, naquele cenáculo, no lugar superior, vocês pensam que eles se importavam com a fumaça daquela chama? Não. Nem tão pouco com o horário do culto que se estendeu. Nem tão pouco. O que eles estavam preocupados mais, irmãos, era partir o pão. E se lembrarem do que Jesus fez por eles. Isso que é importante para eles. Não o lugar e nem muito menos as circunstâncias e os problemas que tinham no culto. Mas em primeiro lugar eles queriam era adorar a Deus. O ambiente estava lotado, irmãos. Com o tempo, o culto ia se alastrando. Mas
Não cabia ninguém naquele lugar. Logo, nós não enxergamos isso no texto, que já estava lotado. Mas, irmãos, vamos pensar. Nos surpreende a narrativa de Lucas, porque agora surge um jovem chamado Eutico. Esse jovem que chamava-se Eutico, ele estava sentado aonde? Em uma janela. Ora, se houvesse lugares naquele cenáculo para Eutico sentar, ele estaria sentado na janela? Por isso, irmãos, há algo meu aqui. O texto não diz, mas eu creio que vocês conseguem enxergar isso. Não havia lugares para ele sentar, então logo ele senta na janela. E as janelas de antigamente, que eles não tinham guarda-corpo, e nem muito menos um beiral. Era como se aqui não tinha nada disso, não tinha nada como se você tivesse uma proteção, porque as casas do Oriente antigamente não existia guarda-corpo. Então, olha os riscos que Eutico correu. Mas, mais uma vez, ele não estava muito interessado nos riscos, ele estava interessado em cultuar a Deus. Um jovem, servo de Deus, e que o que mais importava para ele era adorar a Deus e exaltar o nome, estar ao lado de irmãos. E perceba, irmãos, ali no versículo 9 diz que esse certo jovem assenta numa janela. E diz o texto que acontece um acidente, não é? Há um acidente grave que acontece. Eutico, o que acontece com ele? Ele cai. Ele cai da onde? Da janela, de uma altura? 3 andares, irmãos? O texto está dizendo, 3º andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio. Entendemos, irmãos, que será que Eutico ele dorme por causa de desleixo? Ou ele está muito pouco preocupado com o culto? Será que Eutico dorme porque ele está desinteressado de estar ali? Ou ele está desleixado? Aqui pouco importa estar aqui ou não. Ou ele preocupado com o culto. Será que Eutico dorme por desleixo? Por desinteresse? Ora, irmãos, o ambiente não é favorável. Há fumaça naquele lugar, há calor naquele lugar, além do ambiente lotado. Eutico está na janela sentado. E lembre-se do versículo 7, que a prática se prolonga até a meia-noite. Olha, irmãos, meia-noite, quem está acordado aqui? Alguns até estão, né? Mas comumente, à meia-noite, nós já estamos dormindo. É o certo? Para que a gente tenha as 8 horas de descanso que os médicos pedem. Mas aqui Paulo se prolonga até a meia-noite. Mas Eutico, irmão, já passou da hora dele dormir, assim como outros irmãos que estavam naquele lugar. Então logo o sono, uma hora, vem. Pegou ele. E aí ele cai. Um acidente. E aí foi levantado, morto. Não é, irmãos? O texto é claro. Imagina o pânico, o alvoroço daquele lugar. Imagine todos descendo do 3º andar. E indo olhar Eutico lá, estendido no chão. Sem vida. Há um pânico, um alvoroço. E nós, irmãos, entendemos como discípulos que somos de Jesus, que quem faz a vontade do Senhor, quem faz a vontade de Deus, não tem que se preocupar nem mesmo com a sua vida. Eu digo isso com muita convicção, irmão. A maior tranquilidade que existe na nossa vida, onde nós podemos estar tranquilos e calmos, é quando estamos aqui, na presença de Deus. A maior tranquilidade que temos e a paz, e a gente fica menos preocupado ainda, é quando nós estamos aqui, fazendo a vontade do Senhor. Porque, queridos, se qualquer um de nós cair hoje aqui, agora aqui, morto aqui, onde nós estamos, onde nós vamos? Estaremos lá, nos braços do Pai. Por isso eu digo, irmãos, aqui é o lugar mais tranquilo onde você pode estar na sua vida. É na presença de Deus. Porque há uma segurança maior. Não que lá fora nós não temos, porque nós temos Cristo. Mas aqui é mais ainda. Porque olha só, nós estamos adorando, nós estamos louvando, nós estamos exaltando, nós estamos compartilhando da palavra de Deus. Nós estamos, irmãos, na presença de Deus. E o ambiente de Deus está no lugar. Não há lugar melhor, irmãos, para ir desta terra
Há alguns que oram até mesmo para isso, Senhor, que eu, quando for, eu esteja na tua presença, na tua casa, Senhor. E muitos nós temos relatos que acontecem. Irmãos que estão ali, de repente, caem. Ei, já está com o Senhor, irmão. Entenda, irmãos, que o lugar aqui, ele é seguro. Porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Glórias ao Senhor, irmãos. E no versículo 20, o que acontece? Paulo desce, inclina sobre ele, abraça e diz para não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Ai, glória a Deus. E mesmo que ainda Paulo não houvesse ali abraçado Eude, que trouxesse ele a vida, ele estaria descansando nos braços do Pai, porque ele estava na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, em um culto direcionado a Deus. Pai, porque o Senhor Jesus nos disse em João 11, 25, 26, eu sou a ressurreição e a vida. Glórias a Deus. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É Jesus, irmãos. O culto continua ou termina? Ele continua. Depois da meia-noite, o culto ainda continua. Até o alvorecer. Subindo, eles não vinham nem partir do pão ainda. Versículo 11, subindo e partindo o pão, comendo ainda, lhes falou, muito ainda Paulo, não foi? Até a alvorada e depois partiu. Então, irmãos, o culto só terminou do outro dia ao alvorecer, na manhã do outro dia. Que isso, irmãos? Eles poderiam, tirar todos os motivos para terminar aquele culto naquele momento, mas eles estavam gratos pelo que aconteceu com Eutico. Nós vamos continuar adorando a Deus. Deus está conosco. Mesmo diante de uma situação que gerou medo, turbulência, pânico, perturbação, Eutico estava de volta à vida. E ali todos ficaram, não poucos, confortáveis, né? Está no versículo 12. Levaram o jovem vivo e ficaram não poucos consolados. Irmãos, e aqui estamos. O Espírito Santo fala conosco nessa manhã. O lugar mais seguro para estar é na presença de Deus. Que você nunca tire isso da sua mente. Não há lugar mais seguro para estar do que na presença de Deus. E não é pelo lugar hoje aqui que nós estamos, porque afinal de contas nós não ligamos para o lugar. O que importa é o propósito de nos reunirmos como igreja e cultuarmos a Deus. O mais importante é isso, não o lugar. Mas esse lugar nós escolhemos para estar nos primeiros dias da semana. É nesse lugar que eu e você vem todos os domingos para adorar a Deus. E nós escolhemos para estar aqui orando, adorando, bendizendo, exaltando o nome do Senhor. E aqui que nós nos reunimos. E logo, irmãos, esse lugar se torna um lugar seguro. Seguro, porque, irmãos, seja o que acontecer comigo e com você, nós estamos, glórias a Deus, seguros, guardados nas mãos de Deus. Seja em morte ou em vida, nós estamos, irmãos, com Jesus. E teremos acesso à vida eterna junto com Ele. E quando você se esquecer dos motivos principais de estarmos aqui, lembre-se, é nesse dia que Jesus ressurge dos mortos. No primeiro dia da semana. Aqui você não perde, você ganha. O lugar mais seguro para estar é no centro da vontade de Deus e na sua presença. Amém, meus irmãos? Eu quero, junto com você, encerrar essa mensagem com um versículo que está em Romanos 14, versículo 8. Vamos ler. 1, 2 e 3. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, irmãos, por esta palavra. Então, irmãos, se morremos ou vivemos, estamos no Senhor. O que importa mais é a gente estar na presença dEle, fazendo a sua vontade. Amém? Glórias a Deus. Nunca se esqueça disso, irmãos. Lembre-se sempre que o Senhor ressurgiu dos mortos e nos deu vida. Que você estenda as suas mãos para cá, que essa palavra possa encontrar pouso em seus corações.
Vamos orar todos juntos. Deus querido, nós agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade. Louvamos a Ti, meu Pai, por todos que aqui estão. E que, Pai, ouviram esta palavra. Meu Pai, de encorajamento. De, Pai querido, cada vez mais, Senhor, de alimento que é necessário para as nossas almas. Pai querido, diante dessa palavra, Pai, que Tu possas continuar, Pai, conosco e aflorando mais e mais, Pai, as verdades da Sua palavra. Deus, assim como o Senhor ressurgiu dos mortos, Pai, em um domingo. Se algum momento, meu Pai querido, as dificuldades da vida, os problemas, as angústias quiserem fazer-nos paralisar e que venha um sentimento de que nós não devemos estar aqui, Pai, que ao mesmo tempo o Santo Espírito venha, Pai querido, em nosso coração e mente, tudo o que o Senhor fez por nós, Pai, todos os motivos, Pai, o maior deles foi que o Senhor morreu e ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Meu Pai querido, que todos aqui possam lembrar, Pai, desse momento, Pai, ímpar. O Senhor venceu a morte, nos deu vida, morreu a nossa morte e ressurgiu, e assim como o Senhor ressurgiu, nós ressurgimos também para uma nova vida. Oh, meu Pai querido, somos gratos hoje aqui por tudo que o Senhor fez por nós. Nós lembramos hoje do Teu sacrifício, da Sua ressurreição, e hoje o Senhor está à destra do Pai, e um dia virá nos buscar. Pai querido, fortaleça que esses, Pai, que em nenhum momento, Pai querido, venha o desânimo, que em nenhum momento venha o paralisar, mesmo diante das dificuldades, mas não, meu Pai, que o Senhor os encoraje e os anime todos os dias a estar na Tua presença. Meu Pai querido, oramos por esse pedaço de pão e o fruto da vide, meu Deus. Meu Pai querido, que ao ingerir ele nós possamos, Pai, estar nos renovando as nossas forças, e possamos estar, Pai querido, convictos de que, meu Pai, o tempo se aproxima, o dia está próximo da Sua volta, e nós devemos continuar juntos, continuar congregando, meu Pai, quanto mais vezes que o dia se aproxima, Pai, faça lembrá-los, Pai, que haja memória hoje, aqui nesse lugar, desse versículo, Pai, de Hebreus 10 e 25, que nós devemos reunir, que nós não devemos se assemelhar a que muitos estão fazendo, Pai, deixando a congregação, deixando de estar junto, deixando desse privilégio que hoje nós temos de nos reunir. Pai querido, que nós não venhamos nos acostumar a isso, mas não, que nós venhamos resistir, Pai, firmemente, pois o dia se aproxima. E quanto mais estivermos na Sua casa, quanto mais estivermos fazendo a Tua vontade, louvando a Deus, Pai, menos risco nós corremos. Pelo contrário, meu Pai, se hoje o Senhor nos chamar, nós estaremos, Pai querido, contigo na glória. Ah, meu Pai querido, que os meus irmãos entendam, meu Pai, que os dias são maus, terríveis, e nós precisamos estar unidos, juntos, ó Pai. Faça lembrar, irmãos, Pai querido, que hoje não puderam estar conosco, que eles sintam um sentimento, meu Pai, nessa necessidade de estarmos reunindo, adorando a Deus, Pai. Não há melhor lugar para estar do que na Tua vontade, no centro da Tua vontade. Abençoe os irmãos, fortaleça cada um, Pai, renova as forças, e que eles possam estar fortalecidos, Senhor, para continuarem na sua jornada, e vencerem dia após dia, assim como Tu vencestes a morte. Oh, meu Pai querido, nós vamos vencer, em nome de Jesus, Pai, damos graças pelo fruto da vide e o pão, que assim seja, Pai, que lembremos, Pai, todas as vezes que nós, Pai, venhamos celebrar a ceia do sacrifício, não só nos momentos de celebração, mas todos os dias lembremos do que o Senhor fez por nós, e que a vida que o Senhor nos deu, Pai, ela é eterna, na glória, ao Seu lado, Pai. Agradecemos a Ti, Pai, por essa oportunidade, Te louvamos pelo privilégio, por as nossas mentes se conservarem lúcidas e sadias. Santo Espírito, se conosco, e que, meu Pai, o Senhor faça em nós, Pai, o Teu querer, e nos transforme a cada dia para sermos de fato como o Senhor quer que sejamos. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Obrigado, Senhor. Amém.